Olá a todos e todas. Gostaria de agradecer à professora Nalva pelo convite e parabenizar pelo evento. Eu sou a professora Gisele Barbosa Ferreira e vou conversar um pouquinho com vocês sobre agroecologia, construindo caminhos para a autonomia e a segurança alimentar e nutricional da população brasileira. A gente vai falar um pouquinho dos conceitos mais sistêmicos, da agroecologia, autonomia, soberania e segurança alimentar. Também a gente vai fazer uma discussão mais ampla sobre o panorama da segurança alimentar e nutricional no mundo, na América Latina e no Brasil. Depois eu vou discutir, trazer também algumas estratégias que a gente já vem trabalhando dentro da agroecologia, e que são, na verdade, ferramentas que as populações dos povos do campo, das áreas das florestas já vêm fazendo e que a gente vem testando, também experimentando dentro da perspectiva da ciência também, para construir autonomias e a segurança alimentar e nutricional. Vou fechar com algumas considerações também. Nesse primeiro momento, a gente tem que observar que a fome ela é a expressão biológica de males sociológicos, como já dizia José de Castro. A fome que é produzida hoje, ou a insegurança alimentar grave, ela é resultante de vários processos sociais e econômicos que vêm ocorrendo e que envolvem também os sistemas agroalimentares. E aí é quando a gente entra dentro dessa discussão na agroecologia, porque a agroecologia ela não é só um enfoque, ela não tem um enfoque produtivo somente, ela tem um enfoque também ecológico, econômico e social. Ela, além de tudo, ela é uma ciência, ela é um movimento, ela é uma prática e ela envolve diferentes temas como a própria soberania e segurança alimentar, mas também envolve a justiça ambiental, os feminismos, a comunicação, o direito à cidade, a saúde coletiva, as economias transformadoras, como a economia solidária, a economia feminista. E aí, enquanto ciência, movimento e prática, a gente vai ver que ela é ciência ao mesmo tempo que ela dialoga, com todos os saberes e conhecimentos produzidos por esses camponeses, por esses indígenas, por esses quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, por todos esses povos do campo, das águas, das florestas e das cidades. Mas, ao mesmo tempo, ela dialoga e faz uma interação, começa a trabalhar a partir de uma inter-relação entre saberes, que são esses saberes que a gente chama de saberes populares, mas também com os saberes produzidos dentro das academias, os saberes científicos. Lembrando que dentro da ciência agroecológica a gente discute os saberes do camponês como saberes também partindo de uma ciência, mas de uma ciência da experimentação, das tentativas, do erro, que é o que a gente também faz dentro da ciência, dentro das academias. E a agroecologia também é um movimento a partir do momento que ela dialoga com as questões políticas, com as questões dos direitos, do acesso, do respeito às autonomias, às identidades, às culturas. E aí a gente tem vários movimentos sociais, como MST, MPA, MCP, o movimento de mulheres trabalhadoras rurais, o movimento da marcha das mulheres. A gente tem uma quantidade imensa de movimentos que tem a agroecologia como um norte dentro dessa perspectiva da ciência, do movimento da prática, que pode transformar esse campo junto e a partir, principalmente, do conhecimento desses agricultores, dessas agricultoras. E ele é uma prática, a agroecologia também é uma prática a partir do momento que ela cria estratégias, ela cria ferramentas, ela constrói ações, pautadas a partir desse diálogo entre ciência e movimento também, constrói essas ações e está lá junto com os camponeses, dialogando diariamente e construindo diariamente ações em cima do conhecimento que já foi construído e que está sendo construído. Então, ela também é uma prática a partir do momento que a gente observa que ela não é só idealizada. A agroecologia, o Omar Giraldo fala isso, ela é uma esperançar, só que uma esperançar, a partir do Paulo Freire fala, que é parte da ação, que parte de uma ação. Então, ela não está só dentro do campo das ideias, ela está na prática diária desses agricultores, na experimentação diária, no diálogo diário, na construção de relações, na construção de redes. Então, a agroecologia
ela se completa, né, quando ela é movimento, ciência e prática, ela vira realmente a agroecologia que nós queremos. E a partir dessa perspectiva, a gente começa a construir, né, uma relação de busca, na verdade, uma busca por construção de territórios, construção de sistemas e dinâmicas locais que promovam a autonomia desses agricultores e dessas agricultoras, desses camponeses e camponesas. E aí a autonomia alimentar, a partir da discussão que vem sendo feita pela via campesina, pelos movimentos sociais do campo, ela busca justamente essa transformação, né? E aí, quando a gente fala de autonomias alimentares, né, ou de autonomia alimentar, a gente está se referindo, e é interessante a gente conceituar para não confundir com soberania, é o direito que cada comunidade, povo ou grupo humano, parte de uma nação, tem de controlar de forma autônoma o seu próprio processo alimentar, de acordo com as suas tradições, usos, costumes, necessidades e perspectivas estratégicas, em harmonia também com outros grupos humanos, com o meio ambiente e com as gerações futuras. Então, essa autonomia ela é construída na base, é construída a partir das identidades, dos costumes, das culturas, a partir da cultura alimentar, a partir da relação, das cosmovisões, né, que a gente vê principalmente com os indígenas latino-americanos. Então, a gente constrói, busca a partir da agroecologia também, construir territórios que sejam autônomos e que trabalhem a partir dessas autonomias alimentares. A gente vai ver lá na frente que isso é extremamente importante na questão da garantia, né, da segurança alimentar e nutricional de um povo. A gente tem observado várias guerras no mundo hoje e muita gente agravando o problema da fome, não só nesses países que estão em guerra, mas também nos outros países que dependem desses que estão ali. A gente vai ver que o agravamento da fome ele é interseccional, ele é intersetorial. Ele se relaciona totalmente quando um povo perde sua autonomia, ele perde também a capacidade de produzir seu alimento e garantir também a sua segurança alimentar e nutricional. E é por isso que a gente luta também dentro da agroecologia para a construção dessas autonomias, né, desses territórios autônomos, desses locais também, sistemas locais autônomos. E aí a gente vai dialogar também com a discussão da segurança alimentar e nutricional. Eu peço desculpa porque a gravação ficou em cima, mas só para a gente observar que a soberania alimentar ela vai além também, tá? Ela dialoga com a autonomia, né? Porque também é uma forma, um direito que os povos têm de definir suas próprias políticas, estratégias. E aí entra a questão da sustentabilidade, já quando a Via Campesina faz esse diálogo lá em 1996, na Cúpula Mundial de Alimentação, e a gente observa que ela traz também traz mais um elemento complementar, né? Que quando a gente fala em defender a soberania alimentar de um país, defender a soberania de um país, a gente também fala em reconhecer que todas essas agriculturas que estão aqui, elas são importantes, elas contribuem, né, na transformação, na construção e no fornecimento de alimentos saudáveis, né, de forma contínua, sem contaminação nem dos povos, nem dos solos, nem das águas, nem do ar. Então, a gente tem que defender a soberania, defender essa autonomia também, essa questão de ter o direito de definir suas próprias políticas e estratégias, é reconhecer uma agricultura com camponeses, com indígenas, com comunidades pesqueiras, com quilombolas, com extrativistas, né? Com todas essas comunidades tradicionais, mas lembrando que todas elas estão vinculadas ao território. E quando a gente fala em território, a gente vai observar que quando a gente pensa em nação, né, é um território maior, mas quando a gente pensa em territórios agroecológicos, e a gente vai abordar mais um pouquinho lá na frente, a gente vai ver que esses territórios eles têm suas identidades, têm sua cultura, têm suas formas de vida, suas dinâmicas. Então, são territórios que não são em escala de nação. São territórios menores, né? Mas que garantem
a alimentação, garantem a autonomia e garantem a manutenção, né, da vida naqueles ambientes, né? E aí a gente vai ver também que essa soberania e essa autonomia alimentar é que vão produzir os alimentos, né, as dinâmicas, as formas de produção, os sistemas produtivos que vão garantir essa segurança alimentar e nutricional. E aí, pela lei brasileira, a gente tem uma lei que é a do CESAM, né? E essa lei, ela é a número 11.346, promulgada em 2006, já teve algumas reformulações até 2021, mas ela diz assim que a segurança alimentar e nutricional, ela consiste na realização do direito de todos, tá? De todos, todas e todos, ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer, isso é importante, né? As outras necessidades essenciais. E outra coisa que ela traz também é que as bases práticas para a produção desses alimentos, elas têm que respeitar a diversidade cultural e ambiental, tem que respeitar a questão de cultura, economia e tem que ser também cultural, econômico e socialmente sustentável. Lembrar que a gente falou antes da intersetorialidade, né? E ele é um conceito, ele está no conceito e na prática da soberania e da segurança alimentar e nutricional. Porque para você trabalhar com soberania e segurança alimentar e nutricional, com autonomias alimentares, que é um termo mais abrangente, a gente vai ter que envolver agricultura, abastecimento, meio ambiente, educação, saúde, desenvolvimento, direitos humanos, igualdade racial, assistência social, a discussão de gêneros, né, a ciência e tecnologia, trabalho, economia, integração. A gente vai ter que trabalhar vários setores da nossa sociedade. Porque quando a gente observa que a fome ela é um dos resultados da pobreza, e a pobreza é um dos resultados do acesso, aí a gente vai começar a perceber que esse acesso ele não é só o acesso à questão monetária, ao recurso monetário, mas também aos recursos naturais. Então a gente começa a perceber que tem uma relação intrínseca, né, entre todos esses setores e que um não funciona sem o outro, ou se funciona, funciona mal. E aí a gente vai ver que hoje a gente vem trabalhando com outro conceito que é um pouco mais abrangente, né, e está dentro da discussão da Organização das Nações Unidas, da FAO, né, que é o direito humano à alimentação adequada. E aí o Moraes Gonçalves traz uma discussão assim, que esse direito ele é intrínseco. Todo ser humano ele tem um direito a uma alimentação adequada. E aí o primeiro ponto que ele diz assim, a primeira questão é que as pessoas não devem passar fome, tá? A segunda é que os países eles têm que decidir soberanamente sobre o seu processo alimentar. O que produzir, como produzir, quando produzir. E pensar também, dentro desse processo, a questão de autonomia, do que eu vou precisar para produzir e como eu posso construir, né, dentro do meu país, estratégias para que eu tenha tudo aqui também, ou que tenha o máximo de insumos e ferramentas para que eu possa ter essa produção com um custo mais baixo e sem uma dependência externa. E aí também, outro ponto é que esse direito humano ele tem que ser a alimentação, a gente tem que ter esse acesso, né, sem afetar as decisões autônomas que cada comunidade e o povo também que está ali desenvolvendo, né? Que cada comunidade, cada povo, ele tem o seu processo, ele desenvolve atividades e dinâmicas de acordo com o seu processo, e mesmo com a perspectiva de soberania, como eu volto a dizer, a gente tem que pensar os territórios autônomos, né, dentro desse território maior que é o território nação. E aí a gente vai começar a pensar em escalas, né, de desenvolvimento ou de estratégias que vão além do desenvolvimento, né, porque o conceito de desenvolvimento também é válido. Mas pensar estratégias que vão melhorar, né, essa qualidade de vida em diferentes escalas, né, melhorar a produção de alimentos, a distribuição, o acesso aos alimentos e aos recursos naturais em diferentes escalas, de forma justa, né, porque a gente vem com a justiça social, econômica e ambiental,
e que não afete também os recursos para gerações futuras. E aí a gente também discute um pouco traz a perspectiva da sustentabilidade, né? Então, a soberania e a autonomia alimentar, ela não são só conceitos que estão ali isolados, né? Não são conceitos frios, isolados, que estão fora da realidade. São princípios de luta, né, de várias organizações sociais. Como eu disse, o próprio conceito de soberania foi discutido, foi trazido pela própria Via Campesina, que é uma das organizações que reúne, né, articula e reúne e mobiliza vários movimentos sociais do campo no mundo todo. E aí a gente vai observar que todos esses direitos associados, que eles lutam, né, pela real, né, efetividade, para que seja efetivo esse direito humano à alimentação adequada e para que todos os direitos que estão associados a essa alimentação adequada também sejam direitos que sejam preservados, que as pessoas realmente tenham acesso, como acesso à terra, território, à água, recursos naturais, recursos financeiros, ambientais, entre outros. E a formulação também, e uma coisa que se é feita também é a formulação de planos de vida e modelos também estratégicos, né, de desenvolvimento ou que sejam alternativos, né, ao desenvolvimento. Que aí a gente já fala em outros modos de vida, a gente já fala no bem viver, no pensar de forma coletiva, né, estratégias para o desenvolvimento do território a partir da realidade, das necessidades, né, das demandas daquele território. E só para a gente ampliar um pouquinho e vai ser um pouquinho mais rápido, ver esse panorama no mundo, né? Hoje a gente tem em média 735 milhões de pessoas subalimentadas no mundo, isso são dados da própria FAO, né? Ela lança um relatório anual, e são dados de 2022, lançados agora em julho, e essas pessoas subalimentadas, elas têm uma característica específica de territórios também, né? de espaços geográficos. Elas se concentram principalmente na Ásia e na África, né? A Ásia com a maioria, com 402 milhões de pessoas subalimentadas, a África com 282 milhões e a América Latina com 43 milhões, mostrando assim a grande maioria. A América Setentrional e a Europa, elas estão abaixo de 2,5%, então ela não aparece como significativa, né? Apesar de que também tem pessoas subalimentadas, mas não significativa em relação os outros continentes, né? A Oceania com 3 milhões. Desses grupos aí, a gente vai observar que no tempo, né, a gente teve um período onde a fome ela reduz no mundo, essa subalimentação ela reduz no mundo, mas chega, né, num ponto de crise econômica. Toda vez que tem crise econômica, o capitalismo ele tem crises cíclicas, né? Então, toda crise a gente vai começar a ver que isso também aumenta. Então, com a pandemia, né, a gente incrementou um número de quase de 122 milhões de pessoas, tá? Que estão com fome no mundo, né? Que estão subalimentadas no mundo. E esse número, ele nos últimos 2 anos, ele não baixou, tá? Esse é um número que ele se manteve, então a gente ainda não se recuperou totalmente, né? Dessa pandemia que está aí e de outros fatores, né? Que também influenciam nessa subalimentação e a gente vai ver lá na frente. E dentre eles, a gente já vem observando isso há muito tempo, a questão das mudanças climáticas, a distribuição de recursos, a concentração, né, de renda, a dependência externa, né? E aí a gente também observa que a América Latina, dentro da América Latina, né, nos últimos 3 anos, na verdade ela aumentou. E aí a gente vai ver o Brasil lá na frente, voltando ao mapa da fome em 2022, né? Também voltando à questão do mundo, né? A gente observa que em 2022, 58% dos países que estavam, né, com índices altos durante a pandemia, eles ainda se mantêm com índices altos de subalimentação, né? E que esses dados eles mostram também que o pior é nos países onde tem baixa renda. Quanto maior
a concentração de renda e quanto menor a distribuição justa e equitativa dessa renda, maior a chance de ter subalimentação nesse país, né? Então aí a gente vai observar, né, que essa insegurança alimentar ela também tem, dentro dos países, ela tem um espaço que a gente teoricamente não consideraria como um lugar que tivesse segurança alimentar, que é o rural. As zonas rurais, em 2022, esse estudo da FAO ele mostra que 33% dos adultos que viviam nas zonas rurais em 2022, eles tinham insegurança alimentar moderada ou grave. Ou seja, eles estavam com uma relação, com uma quantidade, né, tem uma quantidade imensa de pessoas no campo que estão passando fome, mesmo sendo aquelas que deveriam estar, e que estão, né, também produzindo alimentos para as zonas urbanas e periurbanas. Tá? Outra coisa que foi notado no último SOF é que a gente vem discutindo a questão de gênero fortemente nos últimos anos, né? E essa desigualdade de gênero em relação à alimentação, à fome, ela reduziu, principalmente na América Latina, no Caribe e na Ásia, mas ela aumentou na África, na América do Norte e na Europa. A gente vai ver lá na frente rapidinho uma discussão da Rede Pensão, que é uma rede que trabalha com segurança alimentar no Brasil, que mostra os dados do Brasil e aí a gente vai ver claramente, né, que as mulheres, ou os lares chefiados por mulheres ainda são os que têm mais fome hoje no Brasil. Tá? A FAO também ela diz assim que mesmo com tanta discussão, mesmo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente não, se continuar com essa tendência de aumento da fome no mundo, em 2030, que é o prazo que a FAO deu para cumprir as ODS, né, que foi um acordo com várias nações, a gente não vai ter conseguido acabar com a fome no mundo e que ainda terão em torno de 600 milhões de pessoas passando fome no mundo. Esses agravantes da segurança alimentar e nutricional no mundo, na América Latina e no Brasil também, estão relacionados às mudanças climáticas, ao foco somente em produção de commodities, e aí a gente tem só produção de grãos, de soja. No Brasil, a soja e o milho muito forte para exportação, sem pensar, né, na alimentação de quase 33 milhões de pessoas que estão com fome no Brasil. Então, a gente tem uma distribuição desigual de alimentos e recursos. Teve a pandemia do Covid, que mesmo tendo esse processo finalizado, né, ela ainda tem causado, né, essa desorganização ainda produtiva. As guerras, né, e aí a gente vai ter dois dos principais produtores de insumo agrícola que começaram a guerra no final de 2021, perdão, e que são são maiores fornecedores de insumos, né, insumos básicos para a agricultura convencional, né, e aí a gente vai ter principalmente a questão dos adubos químicos sintéticos. A gente tem uma urbanização crescente no mundo todo e também uma difusão de alimentos de baixa qualidade com essa urbanização, né? A gente vem mudando o hábito alimentar, a cultura alimentar dos povos, trabalhando com muito fast food, com processados e ultraprocessados, e essa urbanização ela leva isso para o campo também e transforma também a necessidade, né, de consumo de alimentos mais saudáveis e alimentos que realmente consigam garantir a segurança alimentar e nutricional das pessoas. Teve um aumento muito grande dos preços, né, que foi decorrente de vários fatores econômicos, sociais e ambientais. E outro ponto que o relatório da Rede Pensão traz, de 2022, é que é a questão da insuficiência de renda, desemprego, subemprego, a deficiência habitacional, a falta de acesso à educação, as precárias condições de saúde, né? Tudo isso é interrelacionado ao agravamento da insegurança alimentar. Lembrando que a gente falou que todos esses aspectos são setoriais, né? O Brasil, ele saiu do mapa da fome em 2014, 2015, né? No relatório 2014, 2015, e retornou ao mapa da fome em 2022. A Rede Pensão, ela vem acompanhando, né, em relatório 2020 2022, mas também ela fez
observou, né, os dados do IBGE, do orçamento familiar, né, em outros anos. Mas no fim de 2020 a gente tinha 19,1 milhões de brasileiros convivendo com a fome. Em 2022 já eram 33 milhões, sem ter o que comer. Em 2023 os dados ainda não estão prontos, mas a gente tem observado uma retomada de investimentos em programas e políticas públicas, né, para a produção, distribuição e acesso a alimentos de qualidade. E a gente também tem distribuição de recursos, né, porque a gente tem o Bolsa Família, o PAA, o Plano Safra, o PNAE, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, os programas de habitação, e todos esses que podem contribuir, né, para reduzir a fome no país nos próximos anos. Então, houve uma retomada, a gente vai ver que esses planos são importantes e houve uma retomada desse processo. O Brasil ele vem aumentando, né, como eu disse, ele chegou a menos de 5%, mas ele vem aumentando nos últimos anos a questão da fome. Mesmo com as políticas públicas, né, a gente viu uma redução das políticas públicas nos últimos 4 anos, redução de recursos, na verdade, de investimento para essa população, mas observando que de 2017 a 2021 também houve um acréscimo, né? Como a gente falou, que o valor dos produtos aumentaram, a questão da guerra, da pandemia, a falta de política pública, né, de incentivo, de investimento, tudo isso ocasionou um aumento desses produtos. Então, isso também reduziu, né, a capacidade, né, de adquirir esses alimentos, né? O que muda é quando, por exemplo, dentro de uma situação de pandemia, houve um auxílio, né? Depois de muita demanda de muita luta e de muita demanda dos movimentos sociais, houve um auxílio para as pessoas que estavam em maior vulnerabilidade. E aí a gente viu aumentar um pouquinho. Mas nesse trabalho da Rede Pensão, o Brasil ainda tem pelo menos 15,5% da população em segurança alimentar grave. E quando a gente diz moderado, e quando fala de moderado e grave, aí a gente vai chegar a 30,7%. Então, em Pernambuco, esse dado chega a 36%. 36% da população pernambucana vive em insegurança alimentar grave ou moderada, né? Então, a gente tem que começar a repensar as formas de agir, repensar as formas de trabalhar dentro dos sistemas agroalimentares dentro da América Latina e dentro do país e dentro de cada território. Então, a gente tem uma tendência, né, dos níveis de insegurança alimentar grave aqui, como eu disse, maiores, aumentando, né, em 2022, e que foi esse aumento que nos levou a voltar ao mapa da fome. A Rede Pensão trouxe esse panorama, né, interessante vocês darem uma olhada, trouxe esse panorama que é bem interessante. 4 em cada 10 domicílios conseguem manter o acesso pleno à alimentação, ou seja, 6 lares se dividem em escalas, né, de insegurança alimentar leve, moderada e grave. Então, são muitos lares que ainda não têm a certeza de ter o alimento na quantidade suficiente, de forma contínua, e sem acarretar problemas às outras necessidades, né, humanas. Então, a gente tem 6 de cada 10 lares ainda sem essa segurança, né, alimentar e nutricional. A gente tem mais de 125 milhões de brasileiros que passam por algum tipo de insegurança alimentar. E aí a gente observa que esses 6 lares, né, acarretam justamente nessa quase metade da população com algum nível de insegurança. E eu não estou falando de insegurança grave, eu estou falando de insegurança leve, moderada e grave, tá? Juntando todos os aspectos. Então, isso são dados de 2022. Então, observa que o Nordeste, o Norte e o Nordeste são onde se concentram, né, os maiores níveis de insegurança alimentar no país. E também são as regiões, né, que têm maior pobreza, nível de pobreza, e aí a gente faz a relação da pobreza com a relação da insegurança alimentar, lembrando que pobreza tem relação com outros setores também, tá? A gente observa também que a fome tem cor, né? A fome, ela
tem gênero e tem cor. E aí a gente vai ver que 65% da insegurança alimentar está entre os negros, né, e 46% entre os brancos. A gente vai ver também que a fome dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos. Então, não são só os adultos, né, aquela discussão que foi feita antes dos adultos no rural, mas a gente tem dados também que até 10 anos, né, 9,4%, era 9,4% em 2020, e que esse número de crianças com insegurança alimentar ele vai para 18,1% em 2022, tá? E aí a gente vai ter uma quantidade imensa, onde a fome está atingindo 18% das nossas crianças até 10 anos no país, tá? E aí a gente vai observando que esses dados, eles, como eu disse, a fome também tem gênero, né? Ele vai trazendo assim o mapa realmente da fome. E aí, parafraseando José de Castro, traz esse mapa da fome aqui, onde mulheres têm uma insegurança alimentar maior, né? E tem lares também com insegurança alimentar maior do que os homens. 64% vive com a fome, enquanto que 53% dos lares chefiados por homens vivem com fome. A gente tem 19,3% dessa população de mulheres, né, com insegurança alimentar grave, enquanto que os homens são 11,9%. Então, a gente vê que 6 a cada 10 lares comandados por mulheres convivem com insegurança alimentar. Então, a questão de gênero também está aqui, a questão de cor e de raça, né, também. A maioria está com as pessoas que são pretas ou pardas, né, em relação à cor, e com pessoas negras, né, no geral, em relação à raça. A gente vê que a insegurança alimentar é grave, a insegurança alimentar grave ela dobrou também, né, como eu disse, nas crianças até 10 anos, né, nos domicílios com crianças até 10 anos. E por que o Brasil volta ao mapa da fome, né? A gente começa a perceber que isso aumentou com o tempo, né? A gente teve um aumento da pobreza. Esse aumento da pobreza foi decorrente da extinção de políticas públicas, de ações e de programas públicos que trabalhavam com a distribuição de renda, de alimento. A gente teve a extinção e redução dos orçamentos das políticas que fortaleciam a agricultura familiar, e que essas políticas contribuíam para o desenvolvimento das famílias, mesmo com diferentes condições climáticas. A gente tinha projetos, programas, ações que estavam sendo desenvolvidas e que isso estava surtindo efeito, já que a gente saiu do mapa da fome lá atrás, né? A gente teve uma extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no início de 2019, o Conselho só volta agora, no início de 2023, então a gente não tinha uma preocupação, um governo que tivesse preocupação com a segurança alimentar e nutricional do país e de sua população. Então, tudo que era relacionado a isso foi colocado de lado, né? E foi dado prioridade para outros setores. Houve uma privatização e concentração ainda maior, né, das empresas transnacionais do setor agroalimentar, e o próprio Covid, né, que teve um impacto grande. E aí a gente tem que ter estratégias, né? A gente tem que ter estratégias, e a agroecologia ela vem com essa proposição. É a partir daí que a gente vai construir realmente os caminhos para as autonomias alimentares, para a segurança alimentar e nutricional, para as soberanias, né, alimentares desse país. O primeiro ponto que a gente trabalha é politizar o consumo. Então, não é só uma ponta, não é só produzir o alimento, mas também politizar o consumo, entender como é produzido, por que é produzido, quando é produzido, entender a sazonalidade, entender a cultura alimentar local, entender como são as estratégias de comercialização, os custos dessa produção. Então, a gente tem que politizar esse consumo. E politizar também em relação à criação de políticas públicas, de ações, de comprometimento real dos governos em relação a essa produção. Lembrando que a produção de um alimento saudável ele não passa só pela inocuidade, pela higiene, ele passa por uma produção de um alimento que não tenha contaminantes, não tenha resíduos, né?
E aí a gente fala resíduo de agrotóxico, a gente fala resíduo de adubo químico, de caldas que estão sendo feitas, né, que a gente não tem conhecimento de como isso está agindo, já que a gente só faz o estudo do principativo isolado e não do principativo reagindo com outros. Então a gente não tem que ter um alimento, a segurança alimentar e nutricional passa por um alimento que seja limpo, que não tenha acesso ou que não tenha sido produzido com contaminantes que possam causar problemas à saúde humana. Então, politizar o consumo é entender esse processo, tá? Politizar o consumo é entender como é produzido, por que é produzido assim e por que a gente tem que fortalecer essas agriculturas, né, tradicionais, fortalecer essas agriculturas que são feitas por todos os camponeses, camponesas, pelos povos do campo, das águas, das florestas e das cidades também, com as agriculturas urbanas e periurbanas. Então, a gente tem que promover também alianças dentro do movimento agroecológico. A gente tem que fortalecer as redes, mobilizar as redes, e a gente tem feito bastante isso. Como eu disse, a agroecologia na prática é uma ação diária, e os movimentos têm feito isso. A Associação Brasileira de Agroecologia, a Articulação Nacional da Agroecologia, tem trabalhado nessa movimentação das redes, não tem deixado de lado a questão da pesquisa. A ANA, por exemplo, fez uma pesquisa muito grande em relação às políticas públicas, em relação aos municípios, como é que estavam as políticas públicas no município, como é que estava a segurança alimentar a partir dessas políticas públicas, qual é a relação, né, que teve uma com a outra, como é que foi feita a distribuição de alimentos na pandemia. Então a gente não parou. E aí politizar e promover alianças tá sempre junto dentro da discussão agroecológica, né? Porque a gente está querendo produzir sociedades autônomas, sociedades sustentáveis a partir de uma autonomia. E aí a gente tem que desenvolver experiências também de inovação social, né? E aí, sem movimento agroecológico, sem movimento social agroecológico, não tem como trabalhar isso, porque os movimentos sociais agroecológicos é que estão promovendo essas dinâmicas também, mobilizando, estimulando, fortalecendo os processos de inovação que já são feitos pelos agricultores e experimentadores há milhares de anos. E aí a gente, sem esses grupos, sem esses movimentos sociais agroecológicos, não tem transição agroecológica, não tem transformação agroecológica, que é o que a gente está buscando realmente. E se a gente não trabalhar isso a fundo, a questão do movimento social, da inovação, a partir de uma perspectiva do agricultor, a partir das experiências que são desenvolvidas por eles, em diálogo com a ciência acadêmica também, não exclusivamente, mas também, né? Lembrar disso, que independente da academia, o agricultor já está fazendo isso. Se a gente não fizer isso, a gente vai cair num processo de convencionalização da agroecologia, onde todo mundo tem vários artigos já falando sobre isso, que a agroecologia é como se fosse um modelo de produção, e a agroecologia não é modelo de produção. A agroecologia não é sistema de produção. A agroecologia é uma ciência, um movimento, uma prática, né, que trabalha com a construção de estratégias, né, com construção de ações, políticas, ferramentas e conhecimentos para construir sistemas mais sustentáveis, sociedades mais sustentáveis e autônomas. Então, ela vai mais ampla, ela vai para o sistema agroalimentar, ela pensa numa ruptura com esse paradigma da agricultura convencional e da agricultura baseada no agronegócio. Então, ela não dialoga com o agronegócio. Então, muita gente vem falando e tentando colocar uma relação da agroecologia com o agronegócio. A agroecologia e o agronegócio são antagônicos, tá? Não tem como dialogar, porque na base elas não conseguem, elas não têm o mesmo objetivo. Enquanto a agroecologia quer fortalecer, mobilizar agricultores e agricultoras, camponeses e camponesas, para uma produção de alimentos mais saudáveis, para um fortalecimento de sua cultura, de sua identidade, para mobilização dos territórios, para que esses territórios sejam autônomos, enquanto a agroecologia pensa nisso, a agricultura convencional pensa totalmente o contrário. Fala em expropriação, fala em exploração, fala em desmatamento, fala em retirada dos indígenas, fala em retirada dos quilombolas, fala da retirada dos direitos dessas pessoas. Então, a gente não dialoga com o agronegócio, são totalmente antagônicos, tá? Só para reforçar, porque tem gente tentando colocar que a agroecologia é agronegócio, e não é.
Tá? Então, desenho, a gente também tem outras estratégias, que é o desenho e avaliação de políticas públicas agroecológicas, a gente vem trabalhando nisso, a própria Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, que vem sendo rediscutida e restabelecida agora desde o início do ano, as próprias redes, os núcleos de agroecologia, né, a gente tem que ganhar escala e proteger as experiências também, né, criando e impondo um novo marco institucional, combinar a política pública com experiência local. Isso o Gonçalo de Molina já falava em 2020, né? E outros autores também vêm falando, né? Como o Omar Giraldo, e a gente tem que estar construindo também esses sistemas agroalimentares locais de base agroecológica. Então, primeiro, lembrar das escalas, né, dos sistemas locais, fortalecer os territórios, desenvolver experiências, promover alianças, porque lembrando que a gente trabalha com todas essas estratégias, né, que essa sociedade sustentável ela não é só sustentável economicamente ou só socialmente ou ambientalmente, ela é sustentável porque ela tem essas interrelações fortalecidas, né, ela integra todos esses aspectos. Discutir, construir política pública para também trabalhar e refletir, trabalhar, né, a inclusão de gêneros, raça, etnia. A gente tem que fortalecer os territórios e todas as comunidades tradicionais, suas culturas, suas dinâmicas e práticas produtivas. A gente tem que trabalhar com territórios baseados na cooperação e não na competição. É uma coisa que a gente tem que discutir, voltar, né, para a perspectiva da cooperação. Construir alianças entre produção e consumo, e aí quando eu falo de politizar o consumo, de que os consumidores também pensem o processo produtivo, né, e compreendam esse processo produtivo. Construir redes sociotécnicas, né, que para a construção, troca de conhecimento e fortalecimento. Produzir a partir de sistemas integrados, né, e aí a gente vai ver vários sistemas agroflorestais, policultivos que vêm sendo desenvolvidos, várias experiências no Brasil todo. Usar técnicas, e aí a gente entra na questão ambiental, que sejam mais conservacionistas, né, que promovam a biodiversidade funcional, né, e que sejam de acordo com cada condição, seja ela da climática, econômica, social e cultural desses povos, né. E aí, outro ponto é que muita gente diz que a agroecologia não usa tecnologia, mas a agroecologia usa tecnologia o tempo todo. E a gente tem que fortalecer e trabalhar mais com tecnologias, né, apropriadas, né, às realidades locais, às realidades de cada agricultor. E a gente também tem outro ponto que é intercambiar, estimular e dar visibilidade às experiências de inovação dos agricultores experimentadores. A gente trabalhou vários anos com essa perspectiva das experiências, né, de mobilizar, de fortalecer as experiências, e agora a gente está começando a pensar nos sistemas integrados, né, nos sistemas locais, depois a gente pensa nos territórios, porque a gente potencializa, né, e aumenta, não em escala como pensa o agronegócio, mas aumenta a escala da agroecologia, porque a gente vai ter vários agricultores, vários camponeses, agricultores familiares trabalhando com a agroecologia dentro daquele território. E isso começa a mudar a dinâmica do território, né? E aí a gente também tem que fortalecer a agroecologia no ensino, na pesquisa e na extensão. E toda vez que quando a agroecologia chega nesses espaços, né, a gente começou a ver mudanças também na questão do campo, né, na questão da produção, porque a gente começou a ocupar, né, espaços que antes a gente não tinha para discutir, para mobilizar, para articular, para propagandear também, né, para encantar, que a agroecologia encanta, né, e outras pessoas, para a gente começar a socializar, né, mais informações sobre a agroecologia também nesses setores de ensino, pesquisa e extensão. Né? Fortalecer a agricultura camponesa e as agriculturas tradicionais, fortalecer os programas e políticas, né, intersetoriais, né, a gente tem o Bolsa Família, só para vocês terem uma ideia, o Bolsa Família, como a importância do Bolsa Família, 56%, 56,7% dos lares com renda familiar menor ou igual a 1/4 do salário mínimo e que não recebiam o benefício, estavam em insegurança alimentar grave. Então, esse benefício ele garante que essas pessoas aqui saiam dessa insegurança alimentar. E aí a própria Política Nacional de Alimentação Escolar, que aí a gente fala em alimentação, não é merenda, uma alimentação em quantidade, de qualidade, com os nutrientes necessários, de forma contínua, né? O próprio Programa de Aquisição de Alimentos, a própria Assistência Técnica de Extensão Rural, o Programa Água para Todos, né? Com desenvolvimento de atividades no semiárido, principalmente.
e também o acesso à água de qualidade, a questão do saneamento, né, nas áreas, principalmente no norte do país, para um acesso à água de qualidade realmente. O próprio Programa Nacional de Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, o Plano Safra, que foi lançado esse ano, o maior Plano Safra da história do Brasil, né, com relação a recursos, mais de 70 milhões para a agricultura familiar. A discussão de construção de agroindústrias familiares, né, de agroindústrias comunitárias. E aí só para a gente ver, né, a importância de cada um, né? 12% dos domicílios brasileiros com insegurança alimentar, eles também estavam com insegurança hídrica, perdão, eles também estavam em insegurança alimentar grave, tá? Então, essas 12% dos domicílios com insegurança hídrica também estavam com insegurança alimentar grave. Então, as pessoas não tinham água e também não têm alimento. Então, por isso que é importante esses programas do Agroparatouro, né? A Articulação Semiárido Brasileiro faz um trabalho belíssimo, né? Com o programa 1 Milhão de Cisternas, com o programa Uma Terra e Duas Águas, com o programa de sementes, atuando em diversas ações, né? Não só no Brasil, mas também na América Latina toda, com o DAC semiárido. Então, é interessante observar isso, observar outras estratégias como os bancos e casas de sementes crioulas, né, e comunitárias, tanto familiar como comunitária. Aqui está a dona Soledade Sá Alexandre, que já faleceu, mas que tinha uma quantidade de variedades imensas, né? Isso no semiárido, no sertão pernambucano. E aí, só para a gente perceber que garantir alimento de qualidade no sertão, no semiárido, é conservar, armazenar a semente, é garantir conservação e armazenamento. E aí, esses agricultores, eles têm uma quantidade de variedades imensas e que vem sendo estimulados por esses bancos de sementes. Foram mais de 1.000 criados pela Articulação do Semiárido, junto com programas do governo federal há alguns anos atrás, né? Então, a gente também tem que estimular os intercâmbios, feiras, mutirões, sistemas alternativos de produção. A gente tem que ter estratégias, observar as estratégias já existentes, mas também construir em cima dessas estratégias, né? Ver sistemas de policultivo, sistemas agroflorestais, apicultura, meliponicultura, canteiros econômicos, a parte de manejo animal, de alimentação alternativa, lembrando que não pode ser utilizado sementes transgênicas ou grãos transgênicos para a produção animal dentro da discussão, né, de produção orgânica no Brasil. A implantação de SAFs. E aí eu vou terminar, sei que já está bem longo, mas terminar com algumas considerações, né? Porque o nosso desafio mesmo em relação à agroecologia, em relação à construção de sistemas que realmente garantam a segurança alimentar e nutricional, que garantam a autonomia alimentar, construir um modelo não um modelo, mas construir referências, né, de desenvolvimento que sejam baseadas na sustentabilidade, na autonomia dos povos, no bem viver, né? E aí voltado realmente para a necessidade do agricultor, das agricultoras familiares e da sociedade brasileira. Então, a gente tem que construir economias que sejam transformadoras, economias alternativas, estratégias alternativas, que sejam distributivas, né? E que sejam economias que não extrapolem a capacidade de regeneração da terra, tá? Mas que garantam também o bem-viver da população. Então, a gente tem que ter um equilíbrio nessa questão da economia econômica. Uma economia que seja solidária, que seja feminista, uma economia ecológica, uma economia que realmente consiga preservar, conservar o recurso e garantir para as gerações futuras, mas também garantindo que essa geração ela tenha acesso, né? Então, acesso é o item básico para uma segurança alimentar e nutricional. É o fator realmente que é preponderante. O acesso à terra, à água, recursos naturais em geral, à infraestrutura, crédito, a direitos básicos como moradia, educação, saúde, saneamento, uma educação do campo para o campo, né? Políticas públicas, trabalhar também em programas de geração de renda. Isso aqui é só um resumo do que eu já vinha falando. Direito a um trabalho pleno e remunerado, né? Direito também a pesquisas, acesso a pesquisas que gerem tecnologias e processos apropriados e adaptados para a agroecologia e para toda essa diversidade das agriculturas, né, familiares no país. E tem que ter uma plena participação social. A gente tem que observar também que a gente está vivendo uma crise civilizatória que é profunda, né?
e alguns autores falam de antropoceno, outros falam de capitaloceno, como isso vem transformando, inclusive, o nosso clima, né? Observando as mudanças climáticas, o aumento da temperatura, a mudança no regime pluviométrico, no regime de chuvas, e tudo isso vai agindo, né, resultando em processos que reduzem também a produção, se não for pensar. Se não forem sistemas resilientes, que estejam adaptados à sua realidade, adaptados a essas mudanças climáticas, a gente vai ter realmente uma redução na produção de alimentos. E a agroecologia vai totalmente, tem trabalhado totalmente em relação à adaptação, à resiliência, à estabilidade desses sistemas, né, de acordo com as condições edáficas e climáticas locais. Então, a agroecologia realmente é uma estratégia para garantir uma produção de alimentos, né, de forma estável e apesar das mudanças climáticas e contribuindo, inclusive, para reduzir esses aspectos, né, que afetam o nosso ambiente, né, a partir dessas mudanças climáticas. Então, incorporar também, é interessante a gente ter que perceber que a gente tem que incorporar as vozes do campo, das árvores, das florestas, da cidade na construção desses projetos, nas ações e nas políticas ligadas à agroecologia, à agricultura familiar, à segurança e alimentar e nutricional e à discussão dessas autonomias alimentares, né? A gente tem que fortalecer e reafirmar as bandeiras narrativas, lembrando que os movimentos sociais eles têm que estar atuando, né, e atuam junto dessas bandeiras, né, de discussão da fome, da agricultura familiar, das políticas públicas. A gente tem que também trabalhar com a construção de uma ciência crítica e cidadã e promover e fortalecer a autonomia dos territórios, né, através de redes, através de ações coletivas, né, de grupos, fortalecendo, mobilizando e dando visibilidade, né, ao que vem sendo feito nesses espaços. E trabalhar com práticas como instrumentos de ruptura com o sistema, tá? Porque a gente, com o sistema econômico atual, lembrar que o capitaloceno não foi só a partir do momento que o homem chega na Terra, né, que muda o clima. Na verdade, isso muda, mas a gente observou desde que o capitalismo começou que as mudanças elas foram maiores. E a gente observa isso principalmente pela questão da exploração dos recursos naturais, né, como se fossem recursos infinitos. E a gente sabe que não são recursos finitos. E mesmo aqueles recursos que a gente diz renováveis, como a água, um recurso renovável, a gente tem que contaminar os nossos recursos hídricos, né, e vai impedir que outras gerações tenham acesso a eles. A partir dessa lógica de exploração de todos os recursos em detrimento da produção de dinheiro, né, de recursos financeiros, só pensando no capital e sem pensar nos problemas que são causados por essa exploração impensada, né, dos nossos recursos naturais. Então, eu agradeço, né, eu trago algumas referências e fico à disposição para qualquer dúvida. Aqui tem alguns dados também, o Instituto, o Núcleo de Estudos, né, de Agroecologia aqui do Instituto Federal de Pernambuco, no campus Vitória de Santo Antão, e agradeço mais uma vez a todos e todas.